Antes de contar a história do inventor da vacina, precisamos antes dizer algo que é válido para todas as invenções. Elas não surgem do nada. Isso quer dizer que, assim como qualquer outra, a invenção da vacina não surgiu simplesmente do nada, em um momento de eureka, em que o inventor teve um lapso de genialidade. Hoje eu acho que é um bom dia para inventar a vacina. Pois é, deixa eu te contar uma coisa. O conhecimento necessário para uma invenção é construído anos antes, gerações antes, com muita gente por trás que nem sequer imagina que um dia vai aparecer um inventor para pôr uma cereja no bolo e ganhar a fama de o grande gênio, responsável por todo o bolo. E é claro que eu não estou dizendo que todo inventor é apenas um mal intencionado querendo ganhar créditos em cima do trabalho de outros. Longe disso. Os inventores normalmente são pessoas que acabam ligando os pontos e juntando o trabalho de dois indivíduos diferentes que talvez nunca haviam se misturado. E para isso você precisa ser inteligente, ter visão e, é claro, ter um pouco de sorte também. Por isso que, ao invés de já ir contando como que a vacina foi descoberta, vou agora dar um pouco de contexto para vocês. A primeira vacina combatia a varíola, uma doença terrível que causava febre alta, dores de cabeça e no corpo e até vômitos. Depois vão surgindo pequenos pontinhos vermelhos no seu rosto, mãos e braços, e depois se espalham pelo seu tronco, e elas viram bolhas que se enchem de pus e eventualmente estouram, deixando várias feridas pelo corpo. E aqui está uma imagem de uma garotinha em Bangladesh que foi infectada pelo vírus. É uma cena de partir o coração, mas o pior de tudo é que há imagens ainda mais assustadoras do que essa. Certamente, desde o seu surgimento, cerca de 10 mil anos atrás, a varíola causou muito sofrimento. Não só para quem a contraísse, mas também para toda a família e amigos. E essa galera que tinha que passar pelo trauma de ver alguém próximo falecendo dessa maneira horrível, só podia ficar com uma coisa na cabeça: eu preciso arranjar uma maneira de evitar de pegar essa doença. Ou seja, desde sempre havia um enorme interesse em encontrar um meio para tornar as pessoas imunes a essa mazela. E aí não seria de se espantar que haveriam, sei lá, rituais e procedimentos designados exclusivamente para dar proteção para quem não havia sido infectado. O que na maioria das vezes talvez não tivesse nenhum efeito de verdade. Pronto, tá aqui, meu filho, é só tomar esse chazinho, dá 3 pulinhos que você vai ficar protegido, eu garanto. Mas sabemos que há muito tempo as pessoas têm uma certa noção de que sobreviventes de varíola são imunes. Por volta de 450 a.C., os sobreviventes eram encarregados de cuidar dos que ainda sofriam com essa doença. Dessa forma, não era necessário mandar pessoas que podiam se contaminar para cuidar dos enfermos, o que ajudou a conter bastante os surtos da mazela. Mas como eu disse antes, após a agricultura e especialmente a Revolução Industrial, seres humanos passaram a viver próximos entre si, o que foi excelente para os nossos patógenos. No século XVIII, por exemplo, foi uma época em que as epidemias de varíola eram frequentes, o que causava por volta de 400 mil mortes anualmente somente na Europa. Olha, e o pior é que 1/3 desses sobreviventes ficavam cegos. Cerca de 20 a 60% dos infectados morriam por conta da mazela, e essa taxa, infelizmente, era ainda maior entre crianças. Em Londres, na época, por exemplo, esse número se aproximava de 80%. E em Berlim, 98% até o fim do século XIX. As crianças até 7 anos nem eram registradas, porque a chance delas morrerem era muito alta. Só se dava nome depois de 7 anos. Com o problema sendo maior, os incentivos para contê-lo também aumentavam. Por isso que, olha só que curioso, vários lugares do mundo, várias pessoas, sem saber da existência umas das outras, foram tendo as mesmas conclusões. E assim surgiu de maneira independente uma técnica que ficou conhecida como variolação. E ela realmente ajudava bastante. Ela consistia em pegar basicamente o material fresco de uma bolha em um paciente com varíola e, através de um objeto pontiagudo, inocular debaixo da pele de um indivíduo saudável. Com isso, a imunização estava feita e as pessoas não precisavam mais se preocupar com a varíola. Quer dizer, mais ou menos. Pois é, nem tudo era às mil maravilhas, e os seres humanos saudáveis que recebiam a variolação poderiam acabar adquirindo a doença completa,
e assim espalhando ainda mais o vírus. Sem falar que as noções de higiene na época não eram lá assim tão boas assim, né? E às vezes outras doenças como a sífilis poderiam acabar sendo transmitidas no processo de levar uma picadinha no braço. Tá aqui sua dose. Pronto, tá aqui meu filho, eu derrubei aqui no chão. Tá como novo. Acredita-se que até bem antes da Revolução Industrial do século XVIII, a variolação era provavelmente praticada já na África, Índia e China. E já em 1670, a cidade de Istambul já usava essa técnica. E em 1714, a Real Sociedade de Londres havia recebido uma carta de um médico da Embaixada da Grã-Bretanha em Istambul, que descrevia um método inovador de combater a varíola. E assim, provavelmente, a variolação entrou na Europa. Agora, o problema foi que, apesar de ser uma descrição oficial por um médico, isso ainda não foi suficiente para convencer a classe médica inglesa. Então, mesmo assim, meio que na prática nada mudou para as pessoas comuns. Porém, no ano seguinte, Lady Montague, uma aristocrata inglesa de influência, acabou contraindo varíola. E ela, por sorte, sobreviveu. Mas o seu rostinho bonito nunca mais foi o mesmo. A doença havia literalmente deixado suas marcas. E como se isso já não fosse o suficiente, apenas 18 meses depois, o seu filho havia morrido por causa da mesma mazela. Com isso, o trauma e o sentimento de vingança contra o patógeno aumentaram mais ainda. Ela não desejava tamanha dor para ninguém. E aí, 2 anos se passaram e o seu marido havia ganhado um novo emprego. Agora era embaixador da Grã-Bretanha em... adivinha só? Istambul. Caramba, muita coincidência isso, né? Chegando lá, é claro que Lady Montague percebeu rapidamente que as pessoas na cidade usavam essa tal variolação para se imunizar contra a doença que havia lhe tirado sua beleza e o seu filho. O que você tá fazendo nesse menino aí, hein? É variolação que chama? E aí o seu empenho para espalhar o recém-descoberto procedimento era tão grande que semanas depois de saber da sua existência, ela mandou o cirurgião da embaixada variolar o seu filho de 5 anos, que foi imunizado com sucesso. E 3 anos após o evento, ela e a sua família haviam voltado para Londres. E assim que possível, ela reuniu diversos médicos da corte real para observar uma variolação. Dessa vez sendo performada na sua filha de 4 anos, o que de novo levou a mais um ser humano imunizado. Os médicos, é claro, ficaram impressionados com a prática e rapidamente a notícia se espalhou para vários membros da família real. E depois de ser testado algumas vezes com sucesso, a variolação havia ganhado a plena aceitação da classe médica e do resto da população inglesa. Depois ela rapidamente se espalhou pelo resto da Europa e chegou até as Américas, especialmente a do norte. Eles não sabiam exatamente muito bem o porquê, mas isso foi um indicativo de que coisas relacionadas à própria doença poderiam ajudar a prevenir a própria doença. Os problemas causados por isso eram menores do que o causado pela infecção pelo vírus. Mas assim era uma mortalidade que não era desprezível. Cerca de 2% das pessoas geralmente tinham doença grave e faleciam. Imagina hoje uma vacina que mate 2% dos infectados. Seria algo assim inadmissível, né? E aí, algumas décadas depois, em mais um dia comum, em que milhares de pessoas são varioladas só na Inglaterra, uma delas era um pequeno garotinho que depois da sua inoculação acabou desenvolvendo um caso leve da doença, mas depois foi efetivamente imunizado. E o seu nome é Edward Jenner, um nome que entrou para a história. Ainda aos 13 anos, o pequeno Edinho já era um aprendiz de um cirurgião e farmacêutico. E segundo registros, foi nessa época em que ele ouviu uma mulher responsável por ordenhar vacas dizer: mulher, eu não peguei aquela varíola bovina, nunca mais vou precisar me preocupar com pegar aquela varíola humana lá e ficar com a cara toda manchada, graças a Deus. E para caso você não saiba, a varíola bovina é uma doença que, como o nome já diz, acontece em bovinos. Porém, como foi dito, o organismo de humanos e vacas são similares em muitos aspectos. Afinal, ambos são mamíferos. E isso quer dizer que há uma certa chance de algumas doenças de um causarem sintomas no outro, nem que seja de leve. Esse era exatamente o caso da varíola bovina.
o seu vírus era capaz de viver adequadamente e expressar a enfermidade completa somente em bovinos. Mas se meio que por acaso ele for parar no corpo humano, ainda assim era capaz de sobreviver por um tempo e causar alguns sintomas atenuados. Mas depois de alguns dias, os patógenos eram exterminados pelas defesas naturais do nosso organismo. E assim surgia a imunização. Tá, beleza, mas voltando pro caso do Edward Jenner, depois, quando ficou mais grandinho, aos 15 anos, ele começou um aprendizado focado em medicina. E quando tinha 21, foi para Londres aprender ainda mais sobre o assunto. Lá, ele se tornou estudante de um dos cirurgiões mais famosos da Inglaterra, que além disso, era um apaixonado pelas ciências naturais como um todo. E Edward já tinha também um certo amor por essa área abrangente. Mas os anos que eles passaram juntos só fez aumentar ainda mais a sua curiosidade natural. Ô Edward, vem ver aqui esses bichinhos aqui, ó, tem umas borboletas. Bom, e depois da sua estadia em Londres, ele voltou para a sua cidade. E não só praticou medicina, mas também chegou a estudar geologia, observar ouriços e publicar um artigo sobre pássaros. O menino é polivalente mesmo, hein? Então o agora Sr. Jenner era um homem maduro e culto que simplesmente gostava de estudar vários tópicos além da sua formação em medicina. Então talvez fosse uma questão de tempo para que ele voltasse para aquela velha história das ordenhadoras de vaca e a varíola. E de fato isso aconteceu quando ele já tinha 50 anos e se questionou: bom, se as ordenhadoras que contraem a varíola bovina são imunes à varíola humana, então será que há como transmitir essa imunidade para outras pessoas? Bom, depois desse pensamento, ele sabia que só havia uma maneira de provar ou desprovar isso, que é através de experimentos. Não foi à toa que ele procurou uma mulher que trabalhava ordenhando vacas e que havia de fato contraído a varíola bovina. Depois de achá-la, Jenner coletou um pouco do material presente em uma das suas bolhas no braço e inoculou em um garoto de 8 anos. Ele teve uma febre leve e um desconforto nas axilas. E 9 dias depois, ele ainda sentia frio e falta de apetite. Porém, no dia seguinte, ele acordou muito melhor. Senhor Jenner, eu melhorei. Bom, e 2 meses depois, Jenner, para ter certeza que a imunização havia realmente sido um sucesso, ele simplesmente inoculou no mesmo garotinho a varíola humana. E sabe, ela mata pessoas. Eu acho que naquela época a ética médica não havia se desenvolvido tanto assim. Mas de qualquer forma, apesar de métodos eticamente impraticáveis hoje, os testes foram feitos com todo o rigor do método científico que Edward tanto admirava. Por conta disso, os resultados foram bem claros. O menino não havia ficado doente após o contato com a varíola humana. Logo, a imunização havia realmente sido um sucesso. E empolgado com a sua descoberta, ele tentou comunicá-la à Real Sociedade de Londres, mas não teve sucesso. Ao invés de ficar triste no seu canto, foi aí que ele resolveu publicar por si mesmo o seu próprio livro, falando sobre as maravilhas do seu novo procedimento. E sabendo que em latim, vaca é vaca e varíola bovina é vacínia, ele resolveu chamar a sua técnica de vacina, o que é meio curioso de se saber. Apesar desse esforço, ele sabia que não adiantava ele apenas escrever um livro e ficar lá empoeirando. Ele tinha que levar a informação para as pessoas. Então passou 3 meses inteiros em Londres, procurando voluntários para a vacinação. E depois de todo esse tempo lá, sabe quantas pessoas ele conseguiu? Nenhuma. Olha, não sei, mas eu acho que essa estratégia não ficou tão boa assim. Foi aí que ele resolveu mudar a sua estratégia. E ao invés de tentar achar as pessoas para ele mesmo vacinar, ele passou a convencer os médicos locais a fazer isso com os seus pacientes. E aos poucos, de porta em porta, ele foi achando cada vez mais aliados para a sua luta. Ô, bom dia, vocês têm um minutinho para escutar a palavra da vacina? E aí, por volta do ano de 1800, a vacinação não havia somente se espalhado por toda a Inglaterra, mas também já estava presente no resto da Europa e até nas Américas. A vacinação assim se demonstrou um método de imunização muito mais eficiente e seguro do que a própria variolação. Pois, diferentemente da variolação, a vacinação causava efeitos colaterais
absurdamente menores, chegando a um ponto que é basicamente impossível que o paciente desenvolva a doença em que ele está tentando se proteger. E outro ponto importante, que é bem discrepante, é na contenção de novas epidemias, pois com a possibilidade de desenvolver a enfermidade, uma pessoa que recebeu a variolação não pode entrar em contato com os indivíduos desprotegidos. E aí o ideal fosse que o paciente fosse isolado numa quarentena depois da variolação. Agora, já no caso da vacinação, não haveria a necessidade disso, pois o paciente não vai desenvolver a doença. E ninguém acreditava tanto nisso quanto Edward Jenner. O médico chegou até a abdicar da sua vida como clínico privado e de assuntos pessoais para dedicar o máximo de tempo possível à divulgação da vacinação. E acredite, isso não era lucrativo. Por isso, apesar de todo o seu merecido reconhecimento, ele estava passando por dificuldades financeiras. E por incrível que pareça, além disso, era exposto ao ridículo. Pois na época havia uma ideia de que injetar um material de animais doentes em humanos poderia fazer mal de alguma forma. E surgiram até desenhos como esse aqui, que mostravam pessoas sendo vacinadas e sendo transformadas, ou melhor, deformadas em animais. E olha, essa galera foi longe, porque até pegaram um estudo sobre pássaros que não foi muito bem aceito pela comunidade acadêmica e começaram a questionar por causa disso a inteligência e capacidade do seu autor, Edward Jenner. Mas sabe o que aconteceu com o Sr. Jenner de verdade? Ele ganhou um bom dinheiro do governo como reconhecimento dos seus feitos e foi morar em uma casa tranquila com a sua esposa e os seus 4 filhos. Não, e olha que curioso, Jenner, mesmo já bem velhinho, ainda não tinha totalmente encerrado suas atividades na vacinação, pois ele manteve uma cabana que ele mesmo construiu no seu próprio quintal e chamava de o Templo da Vacina, onde ele vacinou pessoas pobres de graça e tá de pé até hoje. O cara era bom em medicina, vacinação, construir cabana. Bom, e depois ele teve umas certas perdas na sua família para doenças que ele não foi capaz de criar uma vacina. E com essa tristeza, ele acabou tentando sair mais e mais da sua vida pública até o seu falecimento. Quando o Edward Jenner começou a fazer a primeira vacina, ele não tinha ideia de por que as pessoas ficavam protegidas. Ele sabia que ficavam, mas não sabia o porquê. Não tinha uma empresa que fazia, que transportava a vacina, não sabia como congelar, não sabia como... Enfim, mas dentro daquela escala, ele deu um salto para a intervenção do conhecimento sobre uma doença, entendeu? Muita gente viu as mãos das ordenhadeiras machucadas e viram que elas não pegavam varíola. Provavelmente isso passou pela cabeça de centenas de pessoas até alguém querer testar. O fato de você testar é a sua genialidade, a proatividade sua que te faz um ser humano que vai resolver um problema, que vai trazer uma solução. Então eu acho que ideias vêm e vão, mas as mentes preparadas as agarram e as transformam. O Sr. Jenner não foi aquela figura caricata do gênio que tem um momento de eureka e cria algo fora do comum. O Sr. Jenner era uma pessoa como eu e você, que ligou uns pontos e descobriu algo fantástico e resolveu dedicar a sua vida a isso para tornar o mundo um lugar melhor. Ele pode não ter presenciado, mas certamente ficaria muito feliz de saber que muitas outras pessoas determinadas como ele vieram depois do seu descanso. Novas coisas incríveis foram sendo descobertas e somadas foram capazes de criar uma campanha de vacinação tão boa que pela primeira vez na história, seres humanos foram capazes de tirar uma doença terrível dos seus corpos e guardá-la somente em livros. Desde um pouco antes da década de 80, a varíola se tornou completamente erradicada da face da Terra, graças a milhares de pessoas. E dentre eles, eu acho que podemos incluir Edward Jenner. Grandes avanços foram feitos, isso é inegável, porém não havia ainda o conhecimento sobre como vacinas realmente funcionam. E isso impedia que outras doenças também tivessem suas próprias vacinas. Porém, isso estava prestes a mudar.